Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então no culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus neste momento. Gracioso e poderoso Deus Todo-Poderoso, Celestial, Pai maravilhoso de bondade, Pai Criador, enfim, tudo em todos. Graças te damos nesta hora, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos unidos em espírito ao redor da Tua Santa Palavra, para juntos começarmos este culto e depois todos unidos estarmos participando juntos, ó Deus. E nós damos graças ao Senhor pela oportunidade, pela saúde que nos destes, pelo ar que nós respiramos, pela voz que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pela água, enfim, por tudo nós damos graças ao Senhor nesta hora, pelos irmãos que nós temos, companheiros de luta, de batalha, pelo profeta que o Senhor nos enviou para nos ensinar o caminho verdadeiro da Tua Palavra, e tudo isso, ó Pai, é motivo para sermos agradecidos ao Senhor. E agora nós pedimos a direção para esse trabalho, que o Senhor nos dê a inspiração, a direção, e que tudo quanto se fizer aqui, faça-se para a Tua glória e para a felicidade dos Teus filhos. E nós pedimos tudo isto no nome de Jesus Cristo, e nós te agradecemos desde agora
e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, amados. A escritura que vamos ler está em Romanos, capítulo 1, começando no versículo 18. Romanos 1, versículo 18. E a mensagem que estamos estudando é a mensagem escolhendo uma noiva, não é? Então, se o Senhor permitir, nós iremos dar continuidade no estudo dessa mensagem. Mas agora nós vamos ouvir a parte de louvores. Não vamos somente ouvir, é claro, vamos participar dos louvores, vamos cantar juntos, acompanhar e adorar ao Senhor, né, em espírito e em verdade. E depois da adoração, então, nós voltaremos com a oração da fé e a leitura da palavra do Senhor e, consequentemente, a continuação da leitura da mensagem já citada, não é? Então agora adoremos ao Senhor com os nossos louvores. Gente
alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou vilema pra vencer a Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite o louvor do seu povo. A Bíblia diz que o Senhor habita entre os louvores. E nós não louvamos ao Senhor por obrigação. Nós louvamos porque nós o adoramos, não é mesmo? Graças a Deus, não é? Então agora, meus amados, vamos fazer a oração intercessória em favor de todos os necessitados. E se você tem uma necessidade, um pedido a ser feito ao Senhor, coloca ele na presença de Deus, porque assim como o homem, o humano, conseguiu fazer uma comunicação online através da tecnologia, não é? Que nós estamos falando aqui através de uma comunicação online, você já pensou que não fará o Senhor o que não faz o Senhor? Ele é Deus presente em todas as circunstâncias, em todos os lugares, por isso a expressão onipresente que ele é, não é? Então, nós estamos juntos na presença do Senhor, do mesmo Deus. Aleluia. Oremos então. Gracioso e soberano Deus, mais uma vez, em tua santa presença, pela tua misericórdia, nós nos achegamos ao Senhor humildemente, ó Pai, mas confiados no sangue, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E agora nós pedimos em favor uns dos outros. Nós estamos intercedendo pelos doentes, pelos aflitos, pelos necessitados, aqueles que estão com problema, até aqueles que nós nem conhecemos, que possam estar positivados com o coronavírus. Nós também oramos em favor deles, pedimos misericórdia ao Senhor de pais de família, mães, jovens, crianças, seja quem for, ó Pai. Nós pedimos a misericórdia do Senhor em favor de cada um e abençoa os lares, as famílias, que as famílias possam estar harmoniosas entre pais e filhos, esposo e esposa, irmãos e irmãs, que desça o amor do Senhor no coração, ó Pai, porque eu tenho absoluta certeza que se o amor do Senhor descer no coração da pessoa, a pessoa não conseguirá guardar a raiva, não conseguirá odiar. Ó Deus, faça isso pelo teu povo, faça isso por todos nós. Nós suplicamos, nós não ordenamos ao Senhor, mas nós suplicamos no nome santo e maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus, então, aceite também a nossa oração, não é? O nosso clamor. E agora vamos aqui à leitura da palavra do Senhor, começando no versículo 18 do primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Romanos. Leremos assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça.
porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? E agora nós vamos para a mensagem, como já anunciado, não é? Mas pensando nisso que o apóstolo São Paulo, através da revelação que Deus havia lhe dado, porque ele disse assim, eu recebi do Senhor, não é? Em outra escritura, ele disse assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, São Paulo tinha autoridade e a segurança para falar com toda propriedade essas coisas como sendo a palavra do Senhor. Então ele disse que tanto o eterno poder de Deus, como a sua divindade, como, enfim, as coisas invisíveis que ele criou, se entendem claramente pelas coisas que estão criadas. Então são sombras para nós, não é? Mas agora nós vamos começar aqui no parágrafo 23 da mensagem Escolhendo uma Noiva e começaremos assim. E se apenas analisássemos o que estávamos fazendo quando fôssemos casar, quando escolhemos nossa esposa ou marido, considerássemos um homem, deve orar sinceramente, pois ele poderia arruinar toda a sua vida. Isso é sério, né? Recordem, o voto é até que a morte nos separe. E poderia arruinar sua vida fazendo a escolha errada. Mas, se ele sabe que ele está fazendo uma escolha errada, se casando com uma mulher que não está apta para ser sua esposa, e ele o faz de qualquer modo, então a falha é dele. Se uma mulher toma um marido e sabe que ele não está apto para ser um esposo para ela, então é sua própria falha depois de estar ciente do que é certo e do que é errado. Eu vou dar uma paradinha aqui um pouquinho, porque me veio um pensamento. O profeta está dizendo, se o homem sabe, o rapaz sabe que aquela moça não é a pessoa apropriada ou correta, ou ele disse aqui apta, né, para ser a sua esposa, para tomar conta do seu lar, para ser mãe dos seus filhos. Se ele sabe tudo isso e ele ainda o faz, ele disse aqui a falha é sua, mas então vamos ampliar um pouquinho. Então a pessoa não tem direito de reclamar, né? Não precisa reclamar, não põe a culpa em ninguém, nem nela mesmo. Você não deve pôr a culpa, sabe por quê? Porque a culpa é sua. Porque você sabia e o fez. Certamente você não foi levado ou guiado pela orientação da palavra. Talvez você tenha sido guiado pelas suas paixões. Ele vai falar aqui também, né? Talvez pelo par de olhos bonitos, né? Dela ou dele. Então não esqueçamos isso. Não reclamemos depois, né? Bom, vamos em frente aqui então. Então você não o deveria fazer até que tivesse orado o suficiente a respeito disso. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar pela igreja, na qual está confraternizando. Recordem,
as igrejas têm espíritos. É bom não esquecer isso. As igrejas têm espíritos. Mas eu não quero ficar comentando, que nós vamos lendo nas suas próprias palavras, não é? Agora, não quero ser crítico, mas sei que sou um homem velho e terei que partir daqui num desses dias e terei que responder no dia do juízo pelo que estou dizendo, nessa noite ou em outros tempos. E eu, portanto, tenho que ser realmente sincero e verdadeiramente convicto. Mas você vai a uma igreja e se você observa o comportamento daquela igreja, simplesmente, e observa o pastor, por um momento, e você descobrirá que a igreja age como o pastor. Ponto final aqui. Olha isto. Às vezes, eu questiono se não apanhamos o espírito de um outro, em vez do Espírito Santo. Isso não é gravíssimo? Não é sério, seríssimo isso? Às vezes nós pensamos que estamos com o Espírito Santo e, na verdade, estamos com um espírito religioso, que não é o Espírito Santo. E, na verdade, ele disse aqui, um espírito de algum outro. Geralmente é assim, quando o líder fala de uma certa forma, os liderados todos que pregam, que fazem uso da palavra, falam da mesma maneira, né? E assim por diante. Então observemos isso, mas vamos em frente aqui, né? Chegamos a um lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta de modo suspeito. Você descobrirá que a congregação é do mesmo modo. Eu te levo a uma igreja onde eu vi o pastor se colocar de pé, balançar suas mãos de um lado para o outro. Observe a congregação. Eles fazem a mesma coisa. Você toma um pastor que engole qualquer coisa, geralmente a igreja fará a mesma coisa. Então, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína. Deixa eu colocar o meu pensamento aqui um pouquinho, a minha opinião, não é? Tudo bem, se você vai a uma igreja e o pastor tem um certo gesto, geralmente muitos deles pegam o mesmo gesto, o mesmo linguajar, as mesmas frases e assim por diante, né? Agora, vamos colocar o nosso pensamento aqui. Se esse pastor tem um certo gesto e ele não é prejudicial a nada, não é? Não é contrário à palavra do Senhor, nem nada. E aquilo é bom. Então, o próprio irmão Brana disse, então se alguém faz uma coisa boa, por que não fazer também? Então, se você fizer igual, porque se ele está fazendo uma coisa boa, inspirada pelo Espírito Santo, e você fizer igual ele, então você está sendo também inspirado pelo mesmo Espírito Santo, não é? Até porque a Bíblia diz isto, que nós devemos lembrar dos nossos pastores e orar por eles. E aí Paulo disse, a fé dos quais imitai. Então é bom que nós tenhamos uma centralidade no assunto, não é? Não é pecado fazer o que o outro irmão está fazendo, mas desde que aquele irmão não esteja fazendo por um espírito religioso, um espírito denominacional, um costume, né, um legalismo, um radicalismo fora do controle, né? Então tem que se observar esses detalhes. Mas vamos em frente aqui então, né? Se fosse para eu escolher uma igreja, eu escolheria uma genuína, fundamental, uma igreja bíblica do evangelho completo. Se eu estivesse escolhendo uma para colocar minha família, eu olhei os garotos outro dia, o filho do irmão Shekerian e seu genro
me levaram ali em cima para orar por um jovem rapaz, um cantor, um jovem elegante que havia acabado de voltar, Fred Becker. Era o seu nome, Fred Becker. Acabado de voltar de uma viagem, eles me ligaram dizendo que o Fred estava morrendo. E então, antes que eu pudesse entrar na casa, outra notícia chegou. Ele já pode estar morto agora. E disseram que ele teve uma hemorragia cerebral e ele ficou paralisado e ele estava morrendo. E a sua esposa queria que eu orasse por ele. E eu pensei, se eu tentasse voar de avião, né? Ele estaria morto antes de eu chegar lá. E ele já pode estar morto agora, porque foi a notícia que tinha vindo, né? Então, eu telefonei rapidamente e falei com a pequena senhora no telefone. E fizemos uma conexão telefônica para os ouvidos do Fred. Ele não podia engolir. E ele estava engolindo artificialmente, naturalmente através de alguma sonda, não é? Ele, quando oramos por ele, deixa eu voltar aqui um pouquinho, artificialmente, ponto final. E quando oramos por ele, acenou, né? Acenou, para tirar aquilo de sua garganta. Ele podia engolir. Amém? Olha só isso. Ele não podia engolir, puseram aquilo na garganta dele. Mas quando o profeta orou por ele por telefone, vamos dar uma paradinha outra vez aqui. Você prestou atenção que esses cultos online têm o mesmo valor que um culto presencial? Porque o que interessa para você é a palavra que está sendo falada e a oração que está sendo feita. Se você crê da mesma maneira, acontece do mesmo modo. Olha só, o profeta orou por telefone, porque se fosse viajar de avião, não daria tempo, né? Como é que ele ia fazer então? Então ele pensou, o único jeito é ligar o telefone e fazer a oração por telefone, para nós vermos a eficácia dessas formas que Deus provê para a gente, não é? Então vamos aqui. Ele podia engolir. Os médicos não podiam crer naquilo. Os médicos ficaram impressionados, né? Como é que pode isso? Os médicos não podiam crer naquilo. Eles tiraram e ele pôde engolir. E no outro dia, ele estava restabelecido. Amém, né? Glória a Deus. Bom, uma igreja escolhendo uma igreja. Recebemos um telefonema há pouco tempo atrás, nesta manhã. Um membro de minha igreja que, na realidade, é uma mulher batista de Louisville. Ela morreu bem cedo nessa manhã. Os irmãos, não percam isso, por favor, né? Não vai beber água agora, não deixa as crianças tomar atenção não, né? Nada. Ela morreu bem cedo nesta manhã. E minha igreja em casa, um verdadeiro grupo de homens consagrados, nós tivemos a reunião de obreiro na segunda-feira, né? Ontem, e ainda falei sobre isso aos obreiros. Aqui está um grupo de homens amadurecidos que são, eu vou usar a expressão antiga, ainda brinquei com eles, né? Porque agora, depois que surgiu o concreto e tudo, a gente chama coluna, né? Mas antigamente chamava esteio. Os antigos caipiras faziam aqueles ranchos assim, né, e tal, e cobriam e colocavam os esteios de madeira, né, aquelas madeiras boas que não apodreciam facilmente, né? Então, ele chamava aquilo de esteio. Falei, esses irmãos são os esteios da igreja. E isso é certo, não é? Com Moisés também foi assim, com Jesus foi assim. Ele não era o Todo-Poderoso? O Senhor Jesus Cristo, né? Era. Então, por que ele precisava ter 12 colaboradores, 12 auxiliares? Eles eram os esteios que sustentavam a casa, né? Se é que se pode dizer assim. Bem, então,
eles são congregados, esses irmãos, né, da igreja lá, local, eu acredito que é da igreja de Jeffersonville, né, reuniu e foi até o agente funerário, porque a irmã já estava sob as responsabilidades da funerária, né, já foi até o agente funerário que ia embalsamá-la. Aqueles homens se colocaram ao redor dela e clamaram até que a vida voltou para ela. E ela está viva nessa noite. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? E ela está viva nessa noite. Agora, algum incrédulo, na verdade, algum cético poderia dizer, mas sei lá se esse profeta está falando a verdade, né? Mas você que crê em Deus, porque você não poderia crer no profeta de Deus se você não cresce em Deus. Porque está escrito, aqueles que recebem aquele que eu enviar, recebe a mim mesmo, não é? Então, aqueles que creem em Deus, e mais precisamente os que já receberam a mensagem do profeta, creem na mensagem do profeta, por exemplo, nossos esteios, nossos obreiros, vamos guardar isso. Eles se reuniram e oraram, foram lá com a funerária, pediram autorização para orar por ela, que eles já iam embalsamá-la, e oraram por ela, e o pastor não estava lá, que o pastor era o irmão Brana, ou não sei se já era o irmão Neville, né? Mas enfim, eram os obreiros, e eles foram lá, oraram por ela, e ela viveu. Amém? Glória a Deus! E você acha que isso pode acontecer agora? Claro que pode! Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Eu não acredito que o Espírito Santo da mensagem operou só no irmão Brana, não. Eu acredito que ele opera agora ainda também. E todos nós cremos nisso, não é? Aleluia. Então, ela está viva nessa noite. Os anciãos da minha igreja, por quê? Eles foram ensinados a crer que todas as coisas são possíveis. Venha a Deus. Amém? Então, graças a Deus que nós estamos alinhados, né, meus amados irmãos obreiros, né, meus queridos, irmão Anderson, irmão Luiz Carlos, irmão Silas, irmão Luiz Ferreira, irmão Flávio, irmão Vicente Palotti, irmão José Paião, acho que não esqueci de nenhum, né? Deixa eu recapitular, irmão Flávio, pensando assim, da direita para a esquerda, né, onde eles estavam assentados. Irmão Anderson, irmão Luiz Carlos, irmão Luiz Ferreira, irmão Silas, irmão Vicente, irmão Flávio, irmão José Paião, todos, né? Então, olha só, meus irmãos, né? Como que isso é verdade, é verdadeiro, e nós podemos bater o martelo em cima. Você pode acreditar, não ore com a dúvida, não. Pode acreditar nisso. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos sendo ensinados assim pelo nosso profeta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para frente aqui. Venha a Deus sinceramente. Então, você deve fazer a escolha correta. Novamente, o tipo de mulher que o homem escolhe refletirá a sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe uma mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se une, mostra verdadeiramente o que está nele. Ou seja, a mulher ou a igreja, ele está dizendo. Ou a esposa que ele escolhe representa o caráter dele, ou o grupo com o qual ele se une representa também o caráter dele, o que está dentro dele, a fome que ele tem dentro de si. E pelo que a pessoa tem fome, né? Uma mulher reflete o que está no homem. Quando ela a escolhe como esposa, ele a escolhe como esposa, isso mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga lá fora. Observe com quem ele se casa. Eu chego ao escritório de um homem e ele diz que é um cristão, com fotografias de mulheres ao redor de toda a sua parede, com aquela velha música boogie-woogie tocando. Não me importa o que ele diga, eu não creio no seu testemunho.
Olha, isso é para ficar pensando, né? Ele disse, eu não creio. Então, o irmão Branham, ele era muito discreto, muito educado. Eu acho que existem pouquíssimas pessoas no mundo com tanta educação e ética como tinha o profeta de Deus, nosso irmão Branham, né? E se nós pudermos copiar ele, ser igual a ele, por que não, né? Mas ele disse, se ele tem tudo isso, o escritório dele está tudo cheio de mulheres, ele quis dizer mulheres desnudas, seminuas, né? Ali, pintadas, artistas e outras coisas assim, né? Rainhas do sexo e tal, e tocando aquelas tipo de música que Deus não gosta, né? Ele disse, ele pode dizer o que ele quiser, mas eu não acredito no testemunho dele. Essa é a verdade. Porque o seu espírito está se alimentando das coisas do mundo. O que dizer se ele se casa com uma bailarina, ou se casa com uma rainha do sexo, ou apenas uma linda e moderna riqueta? Isso reflete, isso mostra o que ele tem em sua mente. Como será seu futuro lar? Porque ele a tomou para criar os seus filhos. Agora você imagina que tipo de filhos que vai dar e de que tipo de rapazes ou moças vão dar depois, né? Com essa formação aí. Para criar os seus filhos, e seja lá o que for que ela seja, esta é a maneira que ela criará aqueles filhos. Olha que dica que o profeta está dando para os rapazes e para as moças que estão tentando contrair uma família, né? Constituir uma família. Olha que tipo, né? Maravilhoso, que dica que o profeta está dando. Observe o tipo da moça agora. Observe o tipo do rapaz agora. A moça, por exemplo, quando ela está desejando constituir uma família, ela começa a orar ao Senhor. Ela não sai por aí não procurando os rapazes, e aí quando encontrar um, vai lá e pede namoro para ele. Só que agora alguém pode até rir, né? Falar, mas isso não acontece. Acontece, agora acontece. Na nossa atualidade acontece sim. Se o rapaz não vai, a moça vai e pede namoro para ele, não é? Moça cristã, criada no evangelho, não faz isso não. Ela fica orando, Senhor, eu tenho desejo no meu coração, e é um direito dela ter esse desejo. Eu tenho um desejo no meu coração de constituir uma família, de ter um esposo, um lar, não é? Porque isso foi a ordem bíblica mesmo. E ele, da mesma maneira, ele também tem o direito a isso, porque está escrito, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Mas então ele primeiro precisa começar a orar. Não começar a olhar assim na aparência, ele disse, no par de olhos bonitos, não é? Cabelo bonito, aparência bonita e tudo. Não, primeiro, ora. Agora, se você, moça, vai se casar, tenciona constituir uma família, aí você olha aquele rapaz, ele é bem vistoso, bem aparente e tal, mas começa a observar ele. Será que ele é trabalhador? Ou ele não para em emprego nenhum? Cada 30 dias, 60 dias, 40 dias, ele mudou de emprego, não é? Ou ele é dizimista? Presta atenção nisso, isso é um sinal muito grande. Para você que é uma moça que quer se casar, que quer constituir uma família, presta atenção se seu namorado, se seu pretendente é dizimista, né? Presta atenção como que ele trata seus pais, seu pai, sua mãe. E aí você já vai ter meio caminho andado para saber de que jeito que ele vai ser quando casar, né? E o moço da mesma maneira. Tem um certo companheiro nosso que já é saudoso, e às vezes ainda é citado até hoje, não é? Ele ia se casar, começou a namorar uma jovem, e um dia ele foi visitá-la, e lá na casa dela, ele ouviu e presenciou, né, quando ela tratou mal a sua mãe. Ele desmanchou o namoro, né? Ele não continuou o namoro, porque ele disse, se ela é assim com a mãe, com a própria mãe, como seria comigo?
quando nós estivermos casados, que é acabar todas as ilusões de namoro, e quando vier só as responsabilidades, não é? Como seria comigo? Então ele desmanchou o namoro, e isso já é, de vez em quando isso é lembrado, e ele já está lá no descanso, juntamente com ela, que com certeza já se encontrou com a esposa lá também, né? Que também já foi. Então são detalhes importantes, conselhos importantes que o profeta dá para nós, né? Para começar, já que é escolhendo uma noiva, um cristão não pode se unir em casamento, em matrimônio com uma outra pessoa, cristão ou cristã, né? Quando a gente fala de um, está falando de ambos os lados. Não se une com uma pessoa de fé diferente. A Bíblia que disse isso, que não é para se prender a um jugo desigual, sabe por quê? Porque é desigual mesmo. Um vai sofrer mais que o outro, um vai carregar a carga sozinha, ou sozinho, não é? Então, é por isso que tem que ser jugo igual. E que Deus tenha misericórdia das pessoas, né? Que as pessoas possam compreender essas coisas. Mas então, ela criará os seus filhos. Então, isso reflete o que está no homem. Um homem que toma uma mulher assim, mostra exatamente o que ele pensa do futuro. Porém, poderia você imaginar uma cristã fazendo uma coisa como aquela? Não, Senhor, eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará por tais rainhas da beleza, bailarinas e rainhas do sexo. Ele procurará por um caráter cristão. Agora, você não pode ter todas as coisas. Pode haver uma garota que seja realmente bonita. E a outra garota, talvez, a sua estatura tenha uma aparência melhor do que esta. E você tenha que sacrificar uma pela outra. Mas se ela não tem a estatura de uma dama, de uma mulher, e ela não me importa se ela seja bonita, ele quer dizer estatura aqui, estatura de varão perfeito, não é? Se essa moça não tem, né? Não importa se ela seja bonita ou não, seria melhor que você olhasse o seu caráter, seja ela bonita ou não. Não, pois, se um cristão escolhe uma esposa, ele deveria escolher uma genuína mulher nascida de novo, não importando o que ela pareça ser. É o que ela é que conta, e então, novamente, aquilo reflete seu próprio caráter pio e reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, pois sua família será criada por tal mulher. Enquanto você vai para o trabalho, você vai lutar para granjear o pão de cada dia, ela é que vai estar transferindo o caráter para os filhos, não é? Por isso que a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a casa, mas a tola a destrói com a sua própria mão, ou com suas próprias mãos, não é? A sua família será criada por sua mulher, mas os planos futuros de seu lar, se ele se casar com uma destas pequenas modernas riquetas, rainhas do sexo, o que pode ele esperar? Que tipo de lar poderia um homem esperar ter se ele se casa com uma moça que não tem moral suficiente consigo mesma para permanecer em casa e tomar conta da casa e deseja trabalhar fora, no escritório de alguém? Que tipo de dona de casa ela será? Terá babás, né? E tudo mais. É verdade. Bom, aqui eu preciso fazer uma pausa outra vez, não é? Porque vamos fazer algumas considerações. Por exemplo,
O profeta pregou essa mensagem, eu acho que em 1964. E ele morava nos Estados Unidos da América do Norte. De 64 a 2000 são 26 anos. De 2000 até agora são mais 20, então são 46 anos depois que ele pregou essa mensagem aqui, né? 46 anos, se eu não estiver fugindo da matemática, né? Mas é isso mesmo, 24 com 20, 44. E precisamos levar em consideração a atual conjuntura econômica de lá naquele tempo e de agora aqui para nós. Porque ele pregou lá nesse tempo, 64, e nós estamos pregando agora aqui no Brasil, não é? Bom, nesse tempo, em 1964, 60, 1950, nessa época por aí, a maioria das pessoas, elas moravam em regiões rurais, não é? Não nos grandes centros. E a partir dos anos 50, 60, começou a haver um êxodo de pessoas, um fluxo de pessoas vindo da zona rural para os grandes centros, devido também à própria conjuntura econômica daquele dia, né? Os fazendeiros começaram a não querer mais ter empregados, começaram a substituir os empregados pelas máquinas, tratores, colhedeira de cana e tratores para arado, não precisava mais o homem atrás do arado puxado pelo burro. Então, quer dizer, um homem faria o serviço de 20, 30 homens. E aí, então, quer dizer, começou a ficar difícil a vida no campo, né? E o que aconteceu? Ou melhor, o que acontecia? Lá no campo, nos sítios, né, também, a gente morou muito em casa coberta de sapê, que os meninos de agora, 17, de 20 anos para baixo, acho que nem sabem como é que é isso, né? Uma casa coberta de palha, né? É um capim que chamava sapê. Então, colocava a armação do telhado assim, depois colocava ele com a pontinha tudo para baixo, cortava ele, né, o pezinho para cima, a pontinha para baixo, e caía as goteirinhas lá do mesmo jeito que fosse telha, né? As goteirinhas assim, e não dava um pingo dentro de casa. Interessante é isso. Só que era grosso, uma camada grossona assim, né? Então, as paredes da casinha era de barrote. Aí alguém falou: ô pastor, mas o senhor está falando uma língua estranha hoje, né? O que é barrote? Bom, primeiro eles fincavam os esteios da casa, esteios grossos, depois pregavam umas travessas assim, às vezes até amarravam com cipó, né? Assim, as travessas de assim, e depois outra de assim, aí começava a colocar, geralmente, se tivesse bambu, colocava bambu, cortava bambu no meio, e o bambu é redondo assim, né? É oco, corta no meio, fica duas canaletas. Então colocava as canaletas todas pro lado de fora assim, trançava um pouco assim, e aí pegava o barro do chão mesmo lá, cavucava, fazia aquele barro e ia batendo assim nos bambus, e depois passava assim, alisavam, uns alisavam até com a mão mesmo, né? E pronto, ficava aquela casinha que era um paraíso. O chão era batido. Que é chão batido? É chão de chão mesmo, chão de terra. Não tinha tijolo, não tinha cimento, não tinha paviflex, né? Não tinha piso cerâmico, não tinha nada. Era chão mesmo. O fogão era de lenha, né? A luz era luz a querosene, lamparina. Então veja bem, lá não se comprava gás. Olha o tanto de dinheiro que gastava a menos. Não precisava comprar um bujão de gás por mês, não precisava pagar a luz elétrica, porque não existia luz elétrica lá, não precisava pagar a internet, porque não tinha internet lá, né? Não precisava pagar a água da companhia distribuidora, porque também não tinha água encanada, era uma mina que tinha lá no fundo, mais para baixo um pouquinho assim. As mulheres iam lavar suas roupas na mina e depois traziam o balde de água na cabeça, né, para casa para fazer a comida. Então, quer dizer, olha como que era menor a despesa monetária durante o mês. Não gastava quase nada. Então o marido ia trabalhar na roça, a mãe ficava fazendo o almoço ali, quando chegava
aí umas 9 horas, 9h30, ela já estava com o almoço pronto, colocava a cesta na cabeça. As irmãs mais idosas parece que estão vendo isso, não é? Não é? Colocava a cesta na cabeça, pegava os meninos e ia para a roça levar comida para o papai, e ele lá capinando, né? Era uma vida bem simples, bem modesta, então ela podia viver em casa com os filhos. Mas e agora? Veio a família para a cidade, para o grande centro, 5 filhos, por exemplo, né? 5 filhos para criar. E agora, quanto custa mesmo uma casa de 5 cômodos para abrigar toda a família, né? 7, 8, tinha vezes que tinha 10 filhos, 8, né? Digamos uma família com 10 pessoas. E tinha meninas e meninos. Como que ia dormir? 3 meninas junto com 4 meninos no mesmo quarto. Não podia, então tinha que ser um quarto para os meninos, um quarto para as meninas, o quarto do casal, ainda tinha que ter a despensa para guardar as coisas. Então, quer dizer, quanto se pagaria agora na cidade, nos grandes centros, de uma casa que possa comportar aí uma família de 10 pessoas? Na cidade. Uma casa digna para se morar, né? Só de aluguel você pagaria aí uns R$2.000. Eu estou falando na nossa economia, atual economia nossa. Só de aluguel você pode preparar aí beirando R$2.000. E depois vem o gás, que talvez um bujão não dê para o mês inteiro, né? E depois vem a luz, e depois vem a internet, porque agora a gente está vivendo nessa condição, não pode mais viver sem a internet. Eles dizem assim que agora a saudação das pessoas é assim: chega na casa do parente, do amigo, antes de falar boa tarde, qual é a senha? Né? Agora eles começaram a fazer essa crítica aí. Não fala mais boa tarde, como vai, tudo bem, tá com saúde? Não, você pode passar a senha para mim, né? A senha da internet, porque não pode mais viver sem a internet. Então olha quanta despesa tem. Aí o que acontece agora? Bom, você diz assim, não, mas se tivesse 8 filhos, não é possível que a mãe tivesse que trabalhar, né? Bom, com 8 filhos ela não precisaria trabalhar fora. Mas se for só o casal, né? Só o casal, vai morar em quê? Num quarto e cozinha, então. 2 cômodos, né? E ele vai pagar quase beirando R$1.000 em 2 cômodos. 800, 700... Aí depois junta mais a luz, mais a água e o gás e tudo que tem que pagar, né? Então você veja, eu estou falando tudo isso porque isso não é novidade para ninguém, qualquer um desses que está me ouvindo sabe que é assim a situação, né? Então aí você fala, não, mas a mulher não pode trabalhar não. Aí o homem vem da roça, né? Veio da roça, não tem nenhuma profissão, já não é tão novo também, né? Às vezes. E aí as firmas já não querem pegar. Arruma um servicinho lá que vai ganhar o quê? Salário mínimo? R$1.200, R$1.500, por aí, né? Como é que ele vai comer e beber e pagar o aluguel e a esposa ficar em casa cuidando da casa? Aí a coitada da irmã precisa trabalhar também. Porque se nós formos radicais, nós vamos colocar um jugo pesado sobre as pessoas, né? Por isso que precisa fazer essa consideração aqui. Se nós formos ser radicais, nós precisamos tomar cuidado para não sermos os fariseus, viu? A Bíblia diz que os fariseus atavam fardos pesados, colocavam nos ombros das pessoas e não ajudava nem com o dedo. É muito fácil falar, a irmã não pode trabalhar. Se eu fosse a esposa, se eu fosse uma esposa, né? E o pastor falasse para mim assim, você não pode trabalhar. Eu falei, irmã, esse é que eu quero. Eu gostaria, eu quero mesmo não precisar trabalhar, eu quero ficar em casa, cuidando da minha casinha. Mas eu não posso. Eu não tenho essa condição, pastor. Eu preciso trabalhar, porque senão nós não temos como comer. Meu marido trabalha para pagar aluguel e luz e água, e eu trabalho para comprar comida no mercado. Essa é a situação da maioria das pessoas. Né? É sério isso. Mas vamos em frente, porque ainda nós temos um bom tempinho ali, para nós continuarmos. Eu só precisava, esse tema, esse contexto, eu precisava fazer uma consideração sobre isso. Nenhuma irmã que esteja ouvindo a mensagem deva se condenar se ela tem que trabalhar. Porque o que o Mombrana estava condenando aqui não era exatamente e unicamente a questão do trabalho, era a questão do espírito mau, das riquezas,
das rainhas do sexo, que não querem ser mãe, não querem gerar filhos para não ficar com o corpo deformado, os seios deformados, não é? Elas não querem. E elas não querem, então, exercer a função de mãe. Mas as nossas irmãs querem sim exercer a função de mãe. Às vezes a circunstância lhe obriga a sair de casa para trabalhar, não é? Então, não vamos confundir as coisas. É o espírito mal que está nas pessoas que o profeta condena. Ele diz assim que tem mulher que não quer nem ser mãe, ela tem um cachorrinho no lugar. Ela prefere adotar um cachorrinho e trata o cachorrinho como filho, dá beijinho na boca do cachorrinho, né? Mas não quer ter filho, não quer ser mãe. É esse espírito aí que o irmão Brana condena. Não é aquele não, que a irmã coitada. E tem outra coisa também, hein? Nós sempre falamos mais, corrigindo as irmãs. Hoje é o dia das irmãs serem defendidas, não é? Esse culto aqui hoje é o dia das irmãs serem defendidas. Porque serviço de irmã não acaba nunca. Você sabia disso? Que ela vai trabalhar fora. Ela chega cedo. Às vezes eu olho na rua assim, a irmã, assim, a pessoa, nem conheço às vezes, né? Vejo assim, que eu moro perto de algumas escolas, então eu fico observando. A moça vai trabalhar lá na casa, não sei se é uma doméstica, certamente em algum lugar, depois ela sai depressa, ela já combina com a patroa, olha, 4 horas eu preciso ir embora porque eu tenho que pegar minha criança na creche, meu menino na creche. Aí vai lá depressa, pega o menino e vai buscar na creche o menino, não é? E volta com o garotinho, às vezes puxando a sacolinha de rodinha, né? A maletinha lá de rodinhas. E ela já trabalhou, já foi buscar o menino, agora está indo para casa, agora chega em casa, ela deita na cama e descansa. Quem falou que ela vai descansar? Agora ela vai lavar roupa, ela ainda tem que dar uma ordem na casa, ela depois tem a janta para fazer, e é assim que é serviço das irmãs. Ninguém deve condenar elas, porque elas estão se sacrificando, na verdade, né? Agora, eu não vou fazer mais comentário. Vamos para frente aqui no parágrafo 20 agora, né? Deixa eu tirar essa... Aqui, parágrafo 20. Agora, eu não tenho este gosto moderno para que as mulheres trabalhem. Quando vejo estas mulheres com esses uniformes, então você vai vendo que o profeta vai filtrando a condição para que você possa ver melhor, não é? Olha só, quando eu vejo essas mulheres com esses uniformes dirigindo ao redor da cidade em motocicletas como policiais, agora ele está começando a filtrar o assunto. Que tal a irmã agora, uma irmã da igreja batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, que toma Santa Ceia, arruma um serviço de policial. E ela faz os cursos, porque eles dizem assim, não, mas é a igualdade, a mulher e o homem são iguais. Em termos, elas são iguais mesmo, diante de Deus elas são iguais, né? Mas, aí ela é treinada também, faz o curso, tudo, na inteligência, às vezes elas são até mais inteligentes do que os homens, não é? Ou não, mas geralmente acontece muito isso. Aí depois que ela está apta para a profissão, aí ela pega uma motocicleta, põe o cap na cabeça, põe o uniforme, que é uma calça de homem e um blusão de homem, né, o coturno de homem, e sai fazendo serviço de policial. Se uma irmã perguntasse para mim na igreja, eu diria, não faça isso, irmã. Isso não é apropriado para a senhora. Se ela perguntasse para mim, né, porque senão nós generalizamos as coisas, né, e aí a gente pode cometer um engano. Mas vamos aqui então, né? Como policiais, é uma desgraça para qualquer cidade que permite uma mulher fazer isso, sendo que existem muitos homens que estão desempregados. Isso mostra o pensamento moderno de nossa cidade. Isso mostra a degradação. Nós não precisamos ter nossas mulheres aí fora dessa maneira. Elas não têm nada que fazer aí fora assim. Quando Deus deu ao homem uma esposa, ele lhe deu a melhor coisa que ele poderia dar, além da salvação. Olha isso. Depois da salvação, a melhor coisa que um homem pode ter é uma boa mulher, uma boa esposa. Os irmãos
estão sacudindo a cabeça, é verdade, né? Então, além da salvação. Mas quando uma tenta tomar o lugar do homem, então ela é mais ou menos a pior coisa que ele pode ter. Agora, isso é correto. Agora, você acha que se a mulher fosse trabalhar de policial e montada numa motocicleta, colocando o capacete na cabeça, não é, ali, como o do homem, você acha que ela teria o cabelo comprido? Não, a primeira coisa que ela tinha que fazer é falar, preciso cortar esse cabelo aqui, que ele está me atrapalhando. Pronto, né? É isso. Bom, agora, podemos ver a aplicação espiritual, ou, eu sei que isso é ruim. Você acha que é ruim, mas é a verdade. Tem mais um pouquinho lá. Mas é a verdade. Não nos importa quão ruim seja. Nós temos que encarar os fatos. É isso que a Bíblia nos ensina. Vem. Agora, vemos claramente aqui o plano de Deus planejando seu futuro lar com a sua futura noiva, que entra em cena agora. Se um homem se casa com uma rainha do sexo, você vê o que ele está esperando para o futuro. Se um homem se casa com uma mulher que não fica em casa, você vê o que ele está procurando no futuro. Porque esse não ficar em casa aqui, às vezes a pessoa pode dizer assim, né? A mulher radical, o homem radical, né? Pode dizer assim, não, minha mulher não trabalha porque o irmão Brana disse que não pode trabalhar. Aí ele vai trabalhar, ele rala lá para ver se dá conta de pagar as despesas do mês, né? Aí quando ele vai trabalhar, a mulher deles, ela ficou em casa? Ah, não, ela foi para casa da colega, da vizinha, e foi lá bater papo e contar da vida das pessoas, da vida da fulana, não sei, da ciclana. Então ainda é pior do que trabalhar, se fosse isso. Então, esse ficar em casa abrange isso também, né? Que ele está procurando no futuro. E eu, certa vez, isto sou horrível, e eu apenas sinto de dizer isto. Eu geralmente, se eu penso em dizer uma coisa, eu devo dizê-la. E essa geralmente é a maneira de Deus. E eu costumava ir com um boiadeiro com o qual eu trabalhava, comprar gado. Eu observei que o velho companheiro sempre olhava diretamente para a cara da bezerra, né, de frente, para a cara, eu tenho uns minutos ainda, da bezerra, antes dele dar o lance. Então ele virava a sua cabeça e olhava de um lado e de outro, e eu o seguia e o observava. E ele a olhava de cima embaixo, e se ela tivesse uma estatura boa, então ele virava e olhava em sua cara, e às vezes ele balançava a cabeça, balançava a sua cabeça e ia embora. Ele olhava aqui o tamanho, a saúde dela, depois olhava na cara de novo, depois ele fazia assim, ó, e ia embora. Eu disse, Jeff, eu quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, diga, Bill. E eu disse, por que você sempre olha as vacas na cara? E eu disse, ela parece boa. Uma boa vaca, pesada e boa. Ele disse, eu quero lhe dizer, rapaz, você tem muito que aprender. E eu observei isto depois que ele me disse, não me importa, ele disse, né, o vaqueiro, não me importa o quanto ela esteja forte, ela pode dar bife a nós até nos cascos, mas se ela tem aquele olhar selvagem em sua face, jamais a compre. Né? Então, eu achei interessante isso aqui, né? Ela pode dar bife até nos cascos. O que o vaqueiro quis dizer, né? Ele falou assim, ela vai ser boa pro açougue, para ser matada.
para fazer carne de bife para as pessoas comerem, mas para ser mãe de família, não. Né? Misericórdia isso. Que Deus tenha misericórdia. Eu não gosto de falar essas coisas, porque é ruim falar isso. Mas se eu penso, eu preciso falar, ele falou. Porque Deus é assim, né? Eu já observei que ele falou isso. Se eu penso, eu preciso falar. Bem, disse, a primeira coisa disse, ela nunca ficará quieta. Olha o marido, depois, que trabalho que ele vai ter com essa moça, com essa esposa, né? Ela nunca ficará quieta. E ele disse, a outra coisa é que ela nunca será uma mãe para o seu bezerro. E disse, eles a colocaram em um curral, aquela que ele estava olhando, né? Eles a colocaram em um curral agora. E a razão pela qual ela está gorda, melhor dizendo, é a razão pela qual ela está gorda. Se você a solta com aquele olhar selvagem, ela correrá para a morte. Então, o que será que ela fará, né? Certamente ela ia tentar varar a cerca, fazer qualquer coisa se deixar ela solta. Porque ela não fica quieta, ela não se contenta com nada, ela não é humilde, né? Aplicando nas pessoas. Ela não é humilde, o marido ganha pouco, mas ela não se contenta com roupas modestas, com sapatos modestos e assim por diante, né? Então ela não fica quieta, e se soltar ela vai correr direto para a morte. E eu disse, você sabe, parece que aprendi alguma coisa, eu creio que isto se aplica às mulheres também. Aquele selvagem olhar espantado de uma riqueza, é melhor você se afastar dele, rapaz. Com toda aquela coisa azul em cima dos seus olhos, e eu não ia querer aquilo. Eu não acho que seria conveniente para uma cristã. Não me importa o quanto a televisão e jornais digam que é lindo. É a aparência mais horrível, a visão mais horrenda que já vi em minha vida. Bom, nós estamos ali já quase terminando, e eu não quero começar o outro parágrafo, não é? Porque agora ele vai contar sobre uma visão, alguma coisa assim. Então, se a gente começar, depois fica cortado o assunto no meio, o contexto no meio, né? E aí fica ruim para os que vão assistir depois e que porventura possam não assistir o outro culto. Então vamos deixar assim, mas ele falou sobre essa coisa azul assim em volta dos olhos, é a sombra, que elas pintam essas pálpebras aqui em cima assim dos olhos e fica azul assim, parece que fica assim, ó. Pode prestar atenção, quando a mulher pinta os olhos de azul, assim faz a sobrancelha, pinta os olhos de azul por cima ali assim, parece que a aparência dela fica assim, ó. Pode rir, não tem problema não, assim, ó. Deus me livre. Você que é rapaz, se você vê isso, corre, foge. Isso é só olhar, e quando você estiver casado, ela olha em você, ó. Desculpa. Você me desculpa, é um pouquinho de humor, tá? Um pouquinho de descontração. Mas agora nós vamos orar, tá bom? A gente vai orar, e se o Senhor permitir, nós começaremos então no parágrafo 31, né? No próximo culto. Oremos ao Senhor agora com toda seriedade, com toda sinceridade, né? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor por termos um profeta que é verdadeiro. Ele não fala para nós só o que nós gostamos de ouvir, porque esse não seria um verdadeiro homem, um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro servo. Ele fala para nós aquilo que nós temos que ouvir. Então, bem-aventurado é aquele que pode ouvir a correção, né, e aceitar, porque a Bíblia diz, se nós aceitamos a correção, então nós somos filhos. Se não aceitamos a correção, então somos bastardos, não filhos. Senhor Deus, ajuda-nos a termos a nossa posição correta, meu Pai, quanto às correções da palavra e tudo, Senhor. Perdoa mais uma vez nossos erros, nossas fraquezas,
e abençoa todo o teu povo, guarda de todos os males, dá a tua bênção e a tua graça. Abençoa todos que assistiram, que acompanharam, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos pedir então para não se esquecer de clicar no gostei, né? A mãozinha assim, o gostei. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para aumentar a nossa comunidade, e quanto mais inscritos, mais cliques no gostei, então o YouTube vai entendendo que está havendo aceitação e ele começa a dar um impulso, e aí outras pessoas vão ouvir o que você ouviu e vão ser abençoadas como você também foi, né? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo culto. Amém.